orar. Pai Celestial, é tão bom, Jesus, ter acordado com vida, enquanto os tantos ficaram ontem. Mas nós estamos aqui hoje, porque, Senhor, as Tuas misericórdias nos alcançou, Senhor. Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que Tu marcaste, Senhor, esta noite para nos abençoar, para nos encher, para nos renovar, Senhor. Senhor, eu venho aqui porque a minha alma tem sede da Tua presença. E nessa hora, Senhor, que estamos, Senhor, abrindo, Senhor, este culto, Senhor, para oferecer a Ti, queremos, Senhor, dizer que não há outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso guia, Tu és aquele a quem, Senhor, temos esperado. Jesus, nessa noite, cumpra-se a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Venha abençoar, Senhor Jesus, a cada um de nós que entramos aqui com sede, que possamos ser saciados da Tua presença nessa noite. Mostra-nos a Tua glória, Senhor, pois viemos, Senhor Jesus, a ter mais uma vez um encontro contigo. No nome de Jesus eu declaro aberto esse culto para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém?
gostaria que todos, indistintamente, tivessem consigo uma Bíblia, que nós vamos meditar na palavra de Deus. E veio ao meu coração tratar de um tema que eu o considero um dos mais difíceis da Bíblia para o crente observar, que é o perdão. É uma confusão que às vezes se estabelece na vida de alguns servos de Deus, que se perguntam: como é que eu sei que perdoei alguém, já que eu não esqueço a ofensa? Não é verdade? Porque há um pensamento, e eu já digo errado, de que perdoar é esquecer, quando, na verdade, perdoar é se lembrar e não sofrer pela lembrança da ofensa. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 18. É um tema que nós temos que tratar com a visão do Espírito de Deus. E eu lhe convido para você já se despir, se desnudar de qualquer pensamento, de qualquer coisa ou teoria que lhe ensinaram. Vamos para a palavra e ver exatamente o que ela ensina nisto. Mateus 18. Dos versículos 23 ao 35. São 12 versículos, e nós vamos ler do 23 ao 35, vamos ler alternadamente, para que todos participem. O 23 diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Versículo 24, diz o quê? E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Versículo 26. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. 30. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. 32. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Vamos ler o 35 bem alto e bem forte. O que é que diz o 35? Todos? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém? Dá para se ver, irmãos, que o assunto perdão não é um assunto simples, um assunto que o crente pode deixar ao largo. Não. O próprio Jesus disse: assim vos fará
o meu Pai celestial, se de coração não perdoardes o quê? As ofensas de quem te ofendeu. Ou seja, Jesus coloca aqui para nós que se tem uma coisa que pode comprometer a minha salvação, se tem uma coisa que pode comprometer a minha vida eterna, é eu deixar de perdoar alguém. É claro, está bem claro, nessa parábola, Jesus deixa bem claro quando a encerra dizendo: assim vos fará também o meu Pai celestial, se de coração não perdoardes as ofensas de quem te ofendeu. Logo, o assunto perdão, nós já iniciamos distinguindo o pedido de perdão de um pedido de desculpa. Se você chega num ambiente e deixa de dar um bom dia, se você deixa de dizer muito obrigado, se você, por qualquer motivo, às vezes displicentemente, você deixa de agradecer ou saudar alguém que você o encontrou, você não vai pedir perdão. Você vai pedir o quê? Uma desculpa, porque você transgrediu apenas uma norma social, uma norma de bom convívio. E isso, por falta de muitas vezes a pessoa não distinguir a diferença entre pedir perdão e pedir desculpa, pede perdão quando, na verdade, era apenas um pedido de desculpa. E, por conta disso, pedir perdão banalizou-se. As pessoas, por dizer, não, você, me perdoe porque eu não liguei para você, me perdoe. Irmãos, vamos começar a diferenciar o que é você pedir desculpa de você pedir o quê? Perdão. Porque pedido de desculpa está só ligado àquilo que está do convencional, daquilo que você transgrediu e tudo bem, você repara. Agora, o pedido de perdão é um ato espiritual de profundo valor que, se nós não, como disse Jesus, não o praticarmos perdoando a quem nos ofendeu, comprometemos a nossa vida eterna. Porque Jesus disse: se não perdoar os homens de todo o vosso coração, vosso Pai celestial, o que é que tem? Não perdoará as vossas ofensas. E não ser perdoado por Deus é ter sempre na memória de Deus o pecado praticado. Só temos paz com Deus por termos convicção que todos os nossos pecados foram esquecidos por Deus. É uma das grandes promessas, é uma das grandes esperanças do crente, a certeza de que Deus, quando perdoa, Ele também, o quê? Ele esquece. E é aqui que, mais na frente, eu vou lhe provocar quando é que você pode crer que Deus esquece, sendo Ele um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém? Amém? Então, irmãos, por que Jesus disse essa parábola? Por causa da visão dos judeus acerca do perdão. Os judeus viviam dentro de uma realidade que vinha da lei de Moisés. E a lei de Moisés consagrava a vingança. A lei de Moisés consagrava o princípio da devolução da ofensa. Se alguém me ofendia, eu tinha o direito de ofender. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, o princípio da retribuição, da devolução da ofensa. Êxodo capítulo 21. A lei interessante que o que nós vamos ler foi a lei de Deus dada a Israel por Moisés. Mas essa lei consagrava o princípio da vingança, da devolução da ofensa.
Se você me ofender, eu tenho o direito de ofender. Capítulo 21 do Êxodo. Veja o que dizem os versículos 23 ao 25. Vamos ler. 23 diz, mas se houver morte, então darás vida. Versículo 24, todos leiam. Aí o 25 diz, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Era o princípio da devolução da ofensa. Os judeus foram instruídos e viviam dentro dessa visão da lei de Moisés. Se você me ofender, eu te devolvo a ofensa no mesmo nível. Interessante que no direito existe o princípio da legítima defesa, alguém agindo por legítima defesa. Interessante que lá na lei dos homens, o princípio da legítima defesa consagra o seguinte, se alguém te dá um murro, você não pode devolver com um tiro. Se te deu um murro, tu tens o direito de, defendendo-se, reagir com um murro. Pode ver que isso sai da onde? Da lei de Moisés. Dente por dente, vida por vida, olho por olho, queimadura por queimadura. E no tempo de Jesus, exatamente, Pedro, o apóstolo, vivia dentro dessa realidade. Voltemos a Mateus 18. Para os que não me conhecem, se preparem, porque nós vamos falar bastante a Bíblia, viu, irmãos? Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem? Então, vamos a ela, né? Quando eu era garoto na igreja, diziam que a Bíblia aberta era a boca de Deus falando para nós. Fechar a Bíblia era fechar a boca de Deus. Então, vamos manter a boca de Deus aberta. Isso era coisa que me falavam quando eu era criança na igreja. Mateus 18. E pelo visto, já se faz alguns anos que eu aprendi isso, né? Mateus 18. O que é que Pedro perguntou a Jesus? Versículo 21. Versículo 21. Todos leiam, por favor, 18 e 21. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes. Ora, para o judeu, o número 7 era um número cabalístico. Era um número que garantia o quê? Perfeição. Tudo que era 7, para ele, era perfeito. Aí Pedro, acostumado e vivendo dentro do princípio da devolução da ofensa, agora vem para Jesus e diz, se eu perdoar quem me ofender 7 vezes, está completo, mestre? Está bom? A 8ª eu já posso voltar a ser judeu. Até 7 sou teu discípulo, mas, terminados 7, eu volto a ser aquele judeu que é dente por dente e olho por olho. Jesus disse, Pedro, eu te digo, até 7 não, mas até 70 vezes 7. Não é que Jesus aqui não se referia exatamente a 490 vezes. Estava falando o seguinte, todas as vezes que teu irmão te ofender e arrependido vier a ti pedindo perdão, tu deves o quê? Tu deves o quê? Porque tu também és carecedor do perdão de Deus. Eu posso não praticar a ofensa que a pessoa me fez, mas eu nunca posso esquecer que Deus, para ele também sou o quê? Ofensor. E careço do perdão dele. E ele disse, eu só perdoo se tu perdoares. Veja os irmãos, que aí veio Jesus, vivendo eles dentro daquela visão de tem que me ofender, eu tenho que devolver a ofensa. Jesus disse que ele veio implantar o reino de Deus.
ou o reino dos céus, porque Mateus, como bom judeu, não usava o nome de Deus, falava reino dos céus. Os demais evangelistas falavam reino de Deus, porque Mateus, o judeu, não costumava citar o nome Jeová, que era para ele muito sagrado, extremamente sagrado. Então, Mateus usa no seu evangelho o reino dos céus. Jesus disse, olha, o reino dos céus, na linguagem de Mateus, é semelhante a um homem que tinha empregados e um deles devia muito dinheiro a ele. Reino dos céus. E eu me lembro que domingo aqui o apóstolo que pregou aqui pregou exatamente dizendo que nós vivemos dentro do reino do Deus. Reino dos céus, o reino de Deus. Na hora que nós fizemos a opção de aceitar a Cristo e viver para Ele, fomos admitidos a um sistema de leis que as leis naturais e as leis dos homens não são mais importantes do que a lei de Deus. E na lei de Deus, Jesus disse, na lei de Moisés está escrito dente por dente, olho por olho, mas eu vim implantar o reino de Deus na terra. E como eu vim implantar o reino de Deus, eu vou dar nova redação à lei que existia. É a autoridade de Jesus. No capítulo 5 de Mateus, você vai encontrar, Jesus não veio abolir a lei, mas Jesus veio exatamente pegar a lei de Moisés e dar uma nova redação. Dizendo, a lei está em vigor de Moisés, com a redação que eu estou dando aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia, Mateus 5. Jesus, no versículo 21, diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Versículo 22, por favor, versículo 22, todos. A lei de Moisés dizia, não matarás. Jesus disse, lá está escrito isso. Mas na minha lei, no meu reino, esse artigo daquela lei que diz não matarás, passa a vigorar com a seguinte redação. Nem se encolerizar se irá contra seu irmão você deve. Ou seja, no reino de Deus, no qual nós vivemos hoje, ele é mais severo. Ele é mais rigoroso nos seus mandamentos. Lá era não matarás, Jesus. Se você se irá, se encolerizar sem motivo, você já está sujeito às penalidades da lei. Os irmãos estão entendendo ou não até aqui? Estão entendendo? Então vejam, Jesus estabeleceu novas leis. Aí, e aqui nós vamos entrar mais um pouquinho fundo, quando chegamos no capítulo 6 de Mateus, Jesus estava implantando o reino de Deus e Jesus resolveu ensinar os seus discípulos a orar, porque a realidade do fariseu, naquela época de Jesus, era diferente. Como era que o fariseu orava? Jesus disse que eles gostavam de ir para os lugares mais altos, de maior destaque. Se fosse na sinagoga, eles gostavam de ir para o lugar mais alto, ficavam bem em destaque. Se fosse na rua, queriam ir para as esquinas, para as praças, e oravam geralmente, graças te dou, ó Deus, que eu não sou igual a todos os homens. Eu dou meu dízimo, eu faço minhas ofertas. Tudo Jesus disse que faziam aquelas orações com a visão de serem vistos, reconhecidos e aplaudidos pelos homens. Jesus disse, mas quando vocês forem orar, vocês, cidadãos do reino de meu Pai, vão orar diferente. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Vá citando aí, vá. Vamos lá.
Pronto, pare aí. Essa é uma oração tão conhecida que até quando morre alguém, né? Lá no cemitério, os católicos em volta do defunto ficam, vamos lá, orar o Pai Nosso, dá a mão aí. Pai Nosso que está no céu, santificado. É habitual. Mas você veja uma coisa muito rigorosa aí que Jesus implantou. Ele diz assim, quando você for orar, você vai orar dessa forma. Primeiro, dirija-se a Deus não apenas como os fariseus se dirigiam. Deus, Criador de todas as coisas. Jeová soberano. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus disse, não. Você vai orar e na sua oração você vai ter a visão que você é filho e está falando com seu pai. Amém ou não? Amém ou não? O crente hoje, amados, que dirige-se a Deus, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, isso é coisa para fariseu. É oração de fariseu. É a oração assim, onipotente. Aliás, o maçom, na maçonaria, ele cita Deus assim, ó grande arquiteto do universo. É assim, aquela coisa assim, bem, entendeu? Bem distante, é uma honra de lábios. Jesus disse, não, quando você for orar, você dirige-se a Deus como seu pai. Conversa de filho com o pai. Diga assim, Pai Nosso. Amém, irmão? Amém? Então, oração não é mais nada, nem mais nem menos do que um ato de relação de conversa do filho com seu. Quantos aqui se sentem filhos de Deus aqui? Então, se você orar a um Deus distante, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, você daqui para frente tem que passar a orar com a visão de eu vou falar com meu pai. Vou conversar com meu pai. Amém? E Jesus disse, você ore a seu pai e diga assim, pai, meu pai, pai nosso, já que eu tenho outros irmãos, quer dizer, você quando vai orar como Jesus ensinou, você vai orar pensando que você pertence a uma grande família. A família de Deus. A família de Deus. Aqui é outro fator importantíssimo. Eu não escolho o irmão que eu tenho. Verdade ou não? Lidera o irmão sem que você tivesse o direito de dizer, eu não quero esse irmão. Não. Teu pai e tua mãe gerou um filho, como te gerou, e a partir dessa geração, aquele filho que foi gerado, ou aquela filha, é o que? Teu. Você vai dizer, mas se eu tivesse gerado, eu não queria um irmão desse tipo. O problema é seu, mas é seu irmão. Você pode dizer, mas esse irmão, essa irmã aqui, não adianta, é teu irmão. Quem ora a Deus com essa noção de que Ele é pai, tem que orar que integra uma família constituída de, o quê? Irmãos. Por isso que é Pai Nosso. Eu sou o mais velho de 12 filhos da minha mãe. Além dos 12 que ela gerou, ela criou mais 6 dos outros. Então, eu sei o que é ser membro de uma grande família, onde tudo é compartilhado. Miqueias conhece irmãos meus, não é, Miqueias? Alguns irmãos meus, ali no Recife. É provável que, se fosse me dado o direito de escolher certos irmãos, eu não teria alguns. Mas, sejam como forem, são meus. E se você vai ao seu pai orar a ele, vá com a noção que você faz parte de uma grande família, que você tem irmãos muito diferentes de você, irmãos, às vezes, que têm comportamento que não é tão agradável a você, mas pelo fato de serem filhos do mesmo pai, eles são o quê?
Pai nosso, que estás no céu. Aí você vai, Jesus diz, peça isso, mas diga uma coisa a seu pai. E é aqui que mora o perigo para nós, em relação ao perdão. Pense comigo, Jesus disse, diga a seu pai assim, perdoa, o quê? Fala aí. Assim como, olha o perigo aí. Olha o perigo aí. Você está dizendo a seu pai espiritual, Deus, só me perdoe na mesma proporção que eu perdoar ao meu irmão. Verdade ou não? O assim como aí, assim como, estabelece uma proporção. Perdoa as minhas dívidas, assim como, na mesma medida, na mesma proporção que eu perdoar a quem me ofender. Amados, eu direi a você que aqui está o que eu considero a parte mais difícil da vida cristã. Mais difícil. Que eu estou dizendo a Deus assim, Senhor, meu Pai, me perdoe. Na mesma proporção, ou seja, meu Pai, se eu muito perdoar, você muito me perdoa. Se eu pouco perdoar, você pouco me perdoa. Agora, se eu não perdoar, o direito de não me perdoar. Talvez você nunca parou para pensar diante dessa realidade espiritual que está na palavra de Deus, nessa oração tão conhecida. Verdade ou não? Mas é assim ou não é? A grande verdade de Deus está aí. Jesus disse, ore assim, diga a seu pai assim, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. E eu digo a você, que se tem uma frase infeliz, infame, repugnante na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é ele na terra dizer assim, eu não perdoo fulano ou fulana. E quando diz isso, lá no céu, Deus diz, eu também não te perdoo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Depois de terminar a oração, que eu acho que os judeus, acostumados a viver no reino da vingança e da devolução da ofensa, Jesus explicou o que é perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os que me ofenderam. Veja o que Jesus disse no versículo 14. Versículo 14, leiam aí. 6, versículo 14, todos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ele explicou o perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Dizendo, se não perdoares aos homens, Deus não vos perdoará. Aí nós vamos agora voltar para a parábola do capítulo 18, onde lemos. Vamos ver isso mais explicado por Jesus. Mateus 18. Mateus 18. A parábola que é base da nossa meditação nesta noite. Veja o que Jesus diz, que um servo devendo tanto dinheiro, está aí dizendo no capítulo 18, no versículo 24, um servo lhe devia 10.000 talentos, muito dinheiro, uma fortuna. E o credor, exercendo o seu direito de credor, disse Jesus, chamou o servo e disse, paga-me a dívida que tu tens comigo.
E ele implorava: eu não tenho com o que pagar, vou te pagar, mas não tenho com o que te pagar. O que foi que o credor fez? O que foi que o credor fez? Fala, o que é que o credor fez? Perdoou aquela grande dívida. Perdoou. E, perdoada a dívida deixou de existir. Quando o perdoado saiu da presença do seu credor, encontrou um devedor que lhe devia quanto? Vejam aí o que é que a Bíblia diz. O que é que dizia o quê? 100. Como é que está? Onde está aí? Versículo 28. Vejam aí, quanto? 100 dinheiros. 100 dinheiros, 100 denários, eram 100 dias de trabalho de um trabalhador de salário mínimo. Aqui nos Estados Unidos, qual é o salário mínimo, se é que tem? Um salário mínimo aí. Quanto por mês? $1.000, um exemplo. $1.000 chama-se por dia quantos dólares? 30 e... Vamos pensar, $33. 100 dinheiro daria quanto? $3.300. Esse segundo conservo devia a quem foi perdoado apenas $3.300, enquanto que o perdoado, o credor, lhe perdoou uma dívida de 10.000 talentos, qualquer coisa em torno de $1 milhão. Ele foi perdoado em $1 milhão, é uma dívida que tinha. E agora encontrou alguém que lhe devia apenas $3.300. E o que é que ele fazia com esse credor? Cobrava de forma rigorosa, dizendo: paga-me o que me deves. E o pobrezinho dizia: tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Eu não posso te pagar agora, eu pagarei depois. Não, vai pagar agora. Ele já estava perdoado. Sim ou não? Paga-me o que me deves. Mas eu não posso, problema seu. Você vai pagar, eu vou lhe colocar na prisão, você vai ter que pagar até o último centavo. Amados, disse Jesus, que os outros conservos viram o que ele fazia com aquele pobre homem. E foi ao credor que tinha lhe perdoado, disse: aquele teu servo que tu perdoaste tão grande dívida, está maltratando um devedor dele por causa de 100 denários. Disse Jesus que o credor mandou chamar-se: vem cá, o que foi que eu fiz contigo? O que foi que eu fiz contigo? Tu não tinhas aquela dívida tão grande comigo? E eu te perdoei. Eu não te perdoei? Perdoou. Eu não apaguei a tua dívida da minha memória e da minha cobrança? Sim. Eu não tive compaixão de ti? Sim. E porque eu tive compaixão de ti, aquela tua dívida tão grande, eu perdoei, apaguei e não te cobrei mais. Não, a tua dívida deixou de existir. Foi ou não foi? Foi. E por que não fizeste isto com o teu devedor? Olha a lei da reciprocidade aí. Olha a lei da reciprocidade de perdão. E agora você descobre uma coisa, irmãos, uma realidade espiritual duríssima quando falta o perdão na vida de alguém. No capítulo 18, veja o que aconteceu com aquele homem. Versículo 32, leiam todos, 18 e 32. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Versículo 34. E aconteceu exatamente o que eu considero a maior tragédia na falta de perdão. É que quem já estava perdoado
o perdão foi cancelado e a dívida voltou. Já estava perdoado. Já não devia nada. Mas por faltar perdão a quem lhe devia menos, aquela grande dívida, o perdão da grande dívida foi cancelado e toda a dívida voltou. Aí Jesus disse: assim fará convosco o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes as ofensas. Queridos, estamos diante de Deus, da sua palavra e do seu Espírito aqui. Quem crê que o Espírito de Deus está aqui? Estamos diante da palavra de Deus e do seu Espírito. É uma verdade absoluta da palavra de Deus. A falta de perdão cancela o perdão de Deus, eventualmente nos oferecido. E sabe o que é pior? É que o diabo, nosso adversário, ele sabe dessa verdade. Ele sabe. Não se esqueçam que o diabo conhece a Bíblia e a citou para Jesus algumas vezes. Sim ou não? No encontro com Jesus lá no deserto, ele citou a Bíblia algumas vezes. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Não citou ou não citou para Jesus? Ele conhece. E ele sabe que a falta de perdão leva o crente a perder o perdão de Deus. E pior, está escrito: o seu Senhor o entregou aos verdugos, ou seja, aos atormentadores. Aquele filho de Deus que era para viver em paz, alegre e feliz, por faltar perdão, vive atormentado. Não tem alegria, não tem satisfação, mesmo às vezes dispondo de bens materiais, mas não tem qualquer satisfação com aquilo que tem. Amargo, sofrido. Quando, como filhos de Deus que somos, uma das grandes bênçãos para nós, aqui na terra, Deus garante, é vivermos felizes e bem. Justificados, pois, pela fé, disse Paulo, temos paz com Deus. Quem é justificado pela fé tem seus pecados perdoados. Seus pecados, vamos usar uma expressão dos jovens hoje, da informática, deletados da memória de Deus. E isso nos dá o quê? Paz. Isso nos dá o quê? Alegria. Não devo nada a Deus. Se eu não devo nada, eu tenho com Ele o quê? Paz. Se tenho paz com Deus, eu tenho paz com meus irmãos, tenho paz com a igreja, tenho paz com meus amigos, tenho paz. Não tem nada me acusando. Agora, quando esse perdão não existe ou foi cancelado, o próprio credor, Deus, entrega a quem lhe deve o quê? Aos verdugos. Aos tormentos. Eu tenho que pensar que Deus, que é contra quem principalmente pecamos e que é o nosso eterno credor, sim ou não, irmãos? Deus é o nosso eterno credor. E se eu sei que o perdão dele para mim depende da minha atitude de perdão
aos demais humanos, qual deve ser o meu esforço, minha luta espiritual? Procurar perdoar. Paro por aqui ou prossigo mais um pouco? Mais um pouco? O que é que acontece, amados, quando um pecado não é perdoado por Deus? Primeiro de Samuel, abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Nós não temos tempo para desenvolver o tema todo, mas fica só essa palavra aos corações dos servos de Deus e servas de Deus que estão aqui nesta noite. Primeiro de Samuel, capítulo 15. Vamos entrar em contato com um exemplo bíblico para descobrirmos o que é que acontece quando Deus não perdoa ou quando Deus cancela o perdão de uma dívida que Ele já perdoou. Capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 1 diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouvi, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Versículo 2, todos leiam, por favor. Vai, pois, agora e faz o quê, irmãos? Fere Amaleque e destrói o quê? Totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os boi até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Você pode... E é aqui que nós temos dificuldades, às vezes, de conviver com ações divinas, ações de Deus, que, por sermos humanos, nós queremos enquadrar a justiça de Deus dentro do nosso padrão. Nós, humanos, formulamos um padrão de justiça e queremos que Deus se enquadre nele. Mas Deus, nunca esqueçamos, que Ele é o formulador de padrão. Deus não se enquadra no padrão de ninguém. Afinal, Ele é o quê? Deus. Afinal, Ele é o quê? Soberano. Ele é quem estabelece padrões. Agora Ele diz a Saul: olha, eu me lembrei, olha o risco de Deus não perdoar pecado ou cancelar perdão que Ele já deu. Eu me lembrei do que fez Amaleque no caminho a Israel. Eu me lembrei. Olha, você está sentado, se você estivesse em pé, talvez você caísse, o que eu vou lhe dizer. O que Israel tinha sofrido das mãos de Amaleque tinha sido séculos e séculos antes. O que aconteceu e Deus disse que se lembrou foi quando Israel saiu do Egito escravo, andando pelo deserto, Amaleque o tempo todo ia atrás dele procurando criar problema com Israel, o tempo todo. Se Israel estava no norte, Amaleque ia atrás, lá para o norte, para perturbar Israel. Se Israel estava no sul, lá ia Amaleque atrás. Enfim, Amaleque ficou o tempo todo perturbando a Israel. Gerações se passaram. E Amaleque sendo sempre Amaleque, perturbador e tirador de sossego de Israel. E Deus, operando enquanto não acontecia nada, a longanimidade de Deus, que é aquela capacidade que Deus tem de esperar que um dia o pecador se arrependa, porque Deus não se ira facilmente. O pecador está pecando e Deus está cobrindo ele com a sua longanimidade, esperando ele um dia, quem sabe, um dia ele vai dar ouvido à minha voz, vai dar ouvido ao meu espírito, ele vai se arrepender. Deus fica aguardando. Mas chega um momento que Deus
age com justiça. Aí nessa hora ele diz, eu me lembrei do que fez Amaleque. E durante o tempo que eu esperei que Amaleque se arrependesse dos seus pecados, Amaleque foi cada vez pecando mais. Saul, você agora vai executar o meu juízo de condenação contra Amaleque. Ou seja, irmãos, nós temos que nos apegar a isto espiritualmente, com todas as veras das nossas almas, da grandeza e da necessidade premente, indispensável, de nós estarmos sempre nos lembrando, eu preciso do perdão de Deus. Deus não pode ter na sua memória pecado que eu cometi, porque o tempo não tem o poder de apagar pecado da memória de Deus. O que tira pecado e deleta pecado da memória de Deus é o arrependimento do pecador. Deus não se comove com ofertas, Deus não se comove com dízimos para perdoar pecador. Não. Até porque o dízimo e as ofertas que damos já são dele mesmo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. É verdade ou não é? Deus é incomprável. Deus não é manipulado. Ele estabelece leis, e as leis são aquelas e pronto. E agora ele diz, eu me lembrei, anos, séculos depois. Amados, em nome do Senhor, saiamos daqui com a convicção. Pecado cometido, o tempo não tem o poder de apagar. Para que o pecador tenha cancelado da memória de Deus o pecado cometido, a Bíblia é clara quando diz, aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará o quê? Deus não se comove com atitudes de adoração, nem tampouco de contribuições financeiras. Agora, o salmista Davi, depois de passar por todas as experiências que passou, ele escrevendo o Salmo 51, ele disse, Senhor, tu não te comprases de sacrifícios, senão eu te os daria. O sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado. Há um coração contrito e arrependido, tu não desprezarás, ó Deus. Então, se eu tenho a visão divina, que está na palavra, de que eu tenho que perdoar para eu ser perdoado, eu tenho que me esforçar, trabalhar, lutar, sempre e sempre, para no meu coração não ficar armazenado situações de mágoa, de rancor, que me impedem de perdoar a quem me ofendeu. Amém ou não? Amém. Eu só te ofereço um grande e santo exemplo de Jesus, pendurado na cruz do Calvário. Não havia fila de ninguém ao pé da cruz pedindo perdão a ele pelo mal que ele fez de ele estar pendurado indevidamente na cruz, sem que ninguém pedisse perdão a Jesus, ele próprio ofereceu, porque ele não podia voltar para o Pai levando mágoa, nem tristeza no coração. Antes disse, Pai, perdoa-lhes. Aleluia. 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 Jesus ofereceu perdão. Glória seja dada a Jesus. Glórias sejam dadas a Jesus. Ele ofereceu, porque se ele não tivesse oferecido perdão,
ele não poderia ser o que é hoje entre nós e Deus. Intercessor do perdão de Deus em nosso favor. Sim ou não? Ele se apresenta diante de Deus e diz: Pai, fui ofendido, fui ferido, fui pendurado numa cruz, derramei o meu sangue, mas tu te lembra, Pai, que eu ofereci perdão. Então, eu imploro, intercedo em favor do teu filho, da tua filha que está carecendo do teu perdão. Legitimidade como intercessor. Agora, amados, como a hora acabou, eu já falei demais, não é? Quando é que se nós fôssemos tratar realmente desse assunto, nós iríamos ter que ter uns 3 cultos aqui para nós meditarmos, 1 hora pelo menos cada culto nesse assunto. Tem muita coisa. Amados, como é que se dá o perdão? Como ato espiritual, quando é que acontece o perdão? Amados, o pedido de perdão é a última etapa de uma série de etapas que antecedem esse pedido. Diga comigo. O pedido de perdão é a última etapa de outras etapas que antecedem o pedido. Primeira etapa de todas, qual é? Hein? O pecador se convencer que o ato praticado foi um pecado. Porque se tem uma coisa difícil para o homem natural se convencer, é que ele é pecador. Pense comigo, como foi no Éden? Deus chegou e disse: Adão, você comeu do fruto que eu disse para não comer? Ele fez: a mulher que tu me deste. Me deu o fruto, eu comi. Mulher, tu deste do fruto que eu proibi ao teu marido? A serpente. Em última análise, quem era o culpado de tudo? Quem fez a serpente. Que foi que fez a serpente? É desde o Éden, irmãos. O humano querendo tirar de si a responsabilidade do pecado. Ninguém pensa que é fácil alguém chegar e dizer: eu pequei. Ixi, não é não. Para que isso aconteça, você vai comigo no Evangelho de João. Agora eu vou acelerar para terminar. Capítulo 16, a primeira de todas as etapas. Versículo 7 diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é o único capaz de convencer o humano que é pecador? Quem? Espírito Santo. É ato espiritual. Ninguém espere o homem natural dizer assim: eu pequei. Não. Não. Eu pequei. Para uma pessoa chegar para outra e dizer: eu pequei contra o irmão. Eu pequei. É preciso que o Espírito Santo fale e convença que o ato praticado foi um pecado. Só o Espírito de Deus convence o humano que ele é pecador. Só. Repito, a atitude clássica do humano qual é? Passar para o outro a responsabilidade. Para um homem pecador chegar, como Davi chegou, abra sua Bíblia no Salmo 69. Salmo 69. Vocês me toleram mais um pouquinho? Me toleram mais um pouco? 69. Salmo 69. Para um homem chegar a essa posição que Davi chegou aí, não é fácil, só o Espírito de Deus. Salmo de número 69, versículo 1. O que é que diz aí, irmãos? 69, 1.
Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Mas tem quem tem a versão da Bíblia que Davi diz assim: eu entrei em profundo lamaçal. Alguém tem isso aí? Eu atolei-me. Ou seja, naquela situação de Batseba tomar banho de espida e ele foi tentado a praticar adultério, ele não disse: Senhor, por que ela estava tomando banho nua, Senhor? Tu sabes que eu sou humano. Não, ele assumiu. Ele disse: eu entrei em profundo lamaçal. Isso só uma ação do Espírito de Deus numa vida. Quando o homem reconhece que o seu ato é pecador e ele é responsável por ele, passar responsabilidade para terceiro não é uma atitude espiritual de quem quer ser perdoado por Deus. Convencido do pecado, vem agora o segundo ato que antecede o pedido de perdão. É o arrependimento do pecador. Foi convencido que é pecador. Aí ele agora, uma vez convencido que é pecador, o que é que ele faz? Ele se arrepende do que fez. Ou seja, se for me dado outra oportunidade para fazer o que eu fiz, eu não vou fazer mais. Não faço. Isso se chama o quê? Ainda que me chegue a oportunidade de fazer a mesma coisa, com a consciência de que eu fiz foi um pecado, eu não o praticarei mais. Terceiro ato, correndo, é preciso que quem se arrepende tenha a noção exata da vítima da ofensa. Por exemplo, eu sou membro da igreja e pratiquei um furto, roubei, e venho à igreja e peço perdão, e o ofendido fica como? A vítima do meu erro fica como? Ignoro? Vou só lhe lembrar, porque não dá tempo a gente ler mais, vou só lhe lembrar a atitude do filho pródigo. Filho pródigo, depois de gastar tudo e estar padecendo o que padeceu, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Talvez seja de todas as etapas a mais difícil. O arrependido procurar a vítima do seu pecado e dizer: eu pequei contra você. Me perdoe. Veja a noção do filho pródigo. Vou dizer a meu pai: pequei contra os céus e contra ti. Me recebe como um dos teus empregados. Finalmente, vem o penúltimo ato antecessor do pedido de perdão, que é a confissão. A confissão da ofensa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí você diz: mas se eu for procurar quem eu ofendi, ele não vai aceitar. Aí o problema deixa de ser seu. Você vai fazer a sua parte. Se o ofendido não quer lhe perdoar, você não tem mais nada a ver com aquilo. E, finalmente, o pedido de perdão. Amados, encerro, porque vocês amanhã vão trabalhar, porque já trabalharam bastante hoje. Senão a gente vararia a noite aqui até de manhã. Assunto tem, mas vamos caminhar para terminar. Quando é que eu sei que eu perdoei, já que eu não esqueço a ofensa? É a grande pergunta que
Muitos servos de Deus têm dificuldade. Muitos. Sofrem até. Meus irmãos, eu disse que eu ia lançar um desafio aqui. Deus proclama na sua palavra: dos vossos pecados eu não me. Como pode Deus, com a onisciência que tem, que sabe o ontem, o hoje, o amanhã, para ele é a mesma coisa? Para Deus tanto faz 1000 anos atrás como 1000 anos na frente. A Bíblia chega a dizer que ele chama a existência aquilo que não existe ainda. Ele dizer: eu esqueço do pecado que eu perdoo. Pensa um pouquinho aí, uns segundos aí. Como é que Deus, onisciente, como é, pode dizer e garantir: dos vossos pecados eu não me lembrarei mais? Para os que estudam a Bíblia e teologia sabem, Deus tem 3 características que só Ele tem: a onipotência, a onisciência e a... Pela onipresença, Ele está presente em todos os espaços. Sim ou não? Pela onisciência, Ele sabe todas as... E pela onipotência, Ele pode... Você só pode entender um Deus onisciente dizendo: eu, quando perdoo, eu esqueço o pecado que eu perdoo. Você só pode entender isso se você conjugar essas 2 características divinas. Só Ele tem. O diabo não tem, só Ele. Porque o diabo é criatura. E Ele, como Criador de todas as coisas, é quem tem a onipotência e a onisciência. Pela onisciência, Ele sabe todas as coisas. E se Ele só tivesse a onisciência e não tivesse a onipotência, Ele nunca poderia esquecer aquilo que Ele sabe. Mas como Ele é onipotente, Ele conjuga a onipotência com a onisciência, e somente Ele tem o poder de se lembrar do que quer se lembrar e esquecer do que Ele quer se esquecer. Ele impõe a si, e só Ele pode impor a si alguma coisa. E o que Ele impõe a si é: o que eu perdoo, eu não quero me lembrar. É tão divino isso, tão lindo, que um crente perdoado foi a Ele: Senhor, aquele pecado que Tu me perdoaste. Ele disse: que pecado? Mas o pecado que eu te confessei, deixei e Tu me perdoaste. Não tem pecado, eu não me lembro de pecado. Você está livre de acusação diante de mim? Só que eu e você não somos Deus, somos humanos. E, infelizmente, como humanos que somos, nós não temos a capacidade de lembrar só o que queremos e esquecer o que não queremos. Nós temos memória, que é um baú que guarda muita coisa, seria bom que só guardasse o que era bom, mas guarda muita coisa não boa. E diga-se passagem, amados, sofremos de um problema como humanos. A bondade que alguém nos faz, a gente esquece rápido. Mas uma maldade, uma ofensa. É verdade ou não é, irmão? É verdade ou não é? Se alguém te fez 99 coisas boas e fez uma só que te magoou e te feriu, você vai se lembrar somente daquela que te fere. E quando falta perdão, além de não esquecer, faz questão de não esquecer. Você já viu a capacidade que o humano tem de repetir a exaustão? Você sabe o que fulano me fez? Você sabe o que Beltrano me fez? Aí você sabe. E fica lembrando, e fica. E se machucando, e se maltratando, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Quando é então que eu sei que perdoei? Já que eu não esqueço. Eu não vou entrar em teorias aqui psicológicas, da psicanálise, não. Vou para a Bíblia com você. Abra sua Bíblia em Gênesis 45.
Vamos aprender com José. E vamos aprender quando é que eu sei que perdoei. Gênesis capítulo 45. Eu vou já terminar e vou orar por quem quiser que eu ore acerca disto. Capítulo 45 de Gênesis. Aqui está registrado uma das situações mais fatídicas para quem foi ofendido. É se reencontrar com o agressor. Quem te agrediu, quem te feriu, quem te magoou, você se reencontrar. José agora estava como governador do Egito. Todo mundo aqui conhece a trajetória de José até chegar a ser governador do Egito. Sim ou não? Sabe. Toda a caminhada. Por sua fidelidade a Deus, foi parar no cárcere. Sim ou não? Foi vendido como escravo por seus irmãos. Seus irmãos tentaram matá-lo. Tudo isso está aí. José, vamos aqui imaginar José ouvindo seus irmãos dizer, vamos matá-lo. Esse moço não pode mais viver. Isso é duro. Irmãos querendo matar um irmão. Dói ou não dói, irmão? Sim ou não? Família. Não é? Vamos matá-lo. Não mate, não. Não vamos matar. Vamos vendê-lo como escravo. Mentalize comigo a cena dos mercadores ismaelitas chegando. Nós temos um rapaz aqui para ser vendido como escravo. Quanto é? É tanto. José assistindo. Eles recebendo dinheiro por sua liberdade. Pode levar. Mas eu sou irmão de vocês. Não quero saber. Pode levar, pode levar. É escravo, pode levar. Chega no Egito. Vai servir na casa de um homem rico. A esposa daquele homem quer pecar com ele. E ele, por fidelidade a Deus, não pecou. E por sua fidelidade a Deus, ele foi para onde? Hein? A prisão. As prisões daquela época, comparadas com qualquer prisão de qualquer país democrático hoje, as prisões de hoje são hotéis 5 estrelas. Porque naquela época, prisão tinha calabouço, tinha lamaçal, que alguns iam para dentro do calabouço, apodrecer. José, dentro daquela prisão lá no interior, ele tinha todo o direito de ficar pensando, meu Deus, me tiraram da casa de meu pai, fizeram essa maldade comigo, eu fui fiel a ti, Deus, e tu não fizeste nada por mim. Olha a minha situação. Tinha ou não tinha o direito de pensar assim? Se transformar no homem mais rancoroso, um homem que odiar tudo e a todos. Alguma coisa muito especial da parte de Deus teve que acontecer a José para ele não ser um poço de amargura. E o que foi que aconteceu a José? Capítulo 45. Ele já, governador do Egito, na pompa, segundo encontro, lá vem aqueles 11 moços, aqueles homens entrando. Quando ele olhou, ele não foi reconhecido, mas ele reconheceu seus 11 agressores. Os autores e responsáveis por todas as mágoas e tristeza que ele passou, agora estavam onde? Diante dele. E ele com o poder na mão de fazer mal. Com o poder na mão de retribuir as ofensas. Ele olha, eu imagino a alma de José como ficou. Até que ele não suportou, mandou tirar todos os egípcios da sala, diz a Bíblia, que ele rompeu num grito e diz assim, eu sou José, vosso irmão.
Os agressores ficaram como? Para eles, José estava o quê? Morto, destruído, desaparecido. E agora, José é o governador, podendo fazer o mal a eles. José irrompe num choro. Diz a Bíblia que toda a casa de Faraó ouviu o choro tão grande na sala de José. E ele ainda foi em direção aos seus agressores. O que é que ele diz aí? Capítulo 45. Por favor, leiam o que diz o versículo 4. 45, 4. Toda a congregação leia. Repita essa última frase. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste lembrança. Lembrança. Os irmãos dele não falavam nada, estavam passos, parados, estáticos, estarrecidos. E ele, vendo aquela situação, irmãos, em Cristo Jesus, terminando esta meditação, leiam o que diz o versículo 5. Eu pergunto a você, um homem que tinha tudo e todas as justificativas para ser um poço de amargura, diante dos seus agressores, dos seus ofensores, ele olha e diz assim: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus, o que é que tem? Da onde foi que José tirou isso? Quem revelou a José isto? Quem mostrou a José isso? Quem ministrou essa consolação a José? Quem, irmãos? O Espírito Santo. Vocês não me fizeram mal nenhum. Leiam, por favor, versículo 7, pastor Paulo. Versículo 7. Veja aí, versículo 7, leiam aí. Pense, revelação do Espírito de Deus. Por quê? Por José ter vindo para o Egito da forma que veio, disse ele: eu vim na frente, Deus me enviou na frente, para conservar o quê? Vossa, ou seja, para eu ser uma bênção para vocês. E você pensa que isso aqui se perdeu na história? Pensa comigo. Porque a sucessão dos filhos de Jacó foi mantida na terra, é que nós somos salvos hoje. Porque dessa sucessão, quem foi que veio? Jesus. Revelação do Espírito. Revelação do Espírito. E o que é lindo, por último, é ele dizer, leia comigo, assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor da sua casa. E como, amados, pensemos, assim não foste vós que, o quê? Para alguém ser enviado de um lado para o outro, tem que haver um meio de transporte, sim ou não? E qual foi o método que José descobriu que Deus utilizou para mandá-lo para o Egito? A maldade dos seus irmãos. Olhar para a maldade e dizer, não me feriu, não me machucou, eu continuo intacto, eu sou José.
Glórias sejam dadas a Jesus. Eu sou José. Vocês me venderam para cá, mas não me fizeram mal nenhum. Fique em pé. Eu tenho convicção, amados, que o que foi ministrado nesta noite aos nossos corações foi ministrado da parte do Espírito Santo para a nossa consolação. Sim ou não, irmãos? Quantos agradecem a Deus esse encontro que Deus marcou para esta noite? Você pode dizer, pastor, o senhor não conhece o que eu passei. Não conheço, nem quero conhecer, e se eu conhecesse não ia adiantar nada. Eu não ia poder fazer nada. Se eu soubesse das lamúrias, das lamentações de cada um aqui, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas eu tenho certeza que o Espírito do Senhor, que conhece o teu coração, a tua alma, Ele colocou no meu coração que foi ministrado para dizer a você, não deixe de perdoar. Aí você diz assim, é muito difícil. É muito difícil. O que eu passei, o que eu suportei, o que eu sofri, é impossível. Sim, sim, eu já mostrei a você que nessa área, esforços naturais e humanos não produzem muito efeito. Mas eu te digo, encerrando, que o Deus que é teu Pai, vou repetir, o Deus que é teu Pai, Ele não é só teu Senhor, não é só teu Criador, mas acima de tudo Ele é teu Pai. Te ama, te faz bem, quer ver o melhor dele para você. Ele instituiu na terra o Espírito Santo como aquele agente dele que nos ajuda em nossas fraquezas. Sim ou não? Chega o apóstolo a dizer que nós não sabemos nem o que pedir ao Pai, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí diz lá o servo de Deus, Paulo, que ele foi instituído por Deus para interceder e nos ajudar em nossas fraquezas. Humanamente você é fraco para perdoar, mas o Espírito de Deus pode te tomar, te ajudar, desde que você queira ser ajudado pelo Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não sei se alguém quer que eu ore por você. Não quero causar constrangimento. Se você tem dificuldades para perdoar, mas você sabe que tem necessidade de perdoar, ouviu a ministração da palavra de Deus, se não quiser vir aqui à frente, fique aí, porque daqui mesmo eu oro. Porque eu sei que são muitos os corações feridos, machucados, magoados. E só lhe digo uma coisa, não dê oportunidade a Satanás. Não dê. Ele sabe que falta de perdão impede que Deus perdoe o pecador. Em nome de Jesus, curve sua cabeça agora, eu vou orar por você. Pai de amor, Pai celestial, louvado e adorado seja o teu nome para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque o teu Espírito ministrou aos nossos corações. Te louvamos porque a tua palavra, que é o bálsamo, que é o remédio, glórias sejam dadas a ti, Senhor, foi ministrada da tua parte. Que o teu Santo Espírito tome conta de cada vida aqui, Senhor. Aquele teu servo, aquela tua serva,
que aqui chegou nesta noite e, ao ouvir tua palavra, reviveu momentos de dificuldades nos seus relacionamentos. Teu servo, tua serva, que ao ouvir tua palavra foi confrontado com a realidade bíblica e divina de que a falta de perdão a quem nos ofende, Senhor, impede também que o teu perdão nos alcance. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro para cada um aqui, Senhor, a bênção da ajuda do Teu Espírito para que possa perdoar. Ajuda, Senhor, fortalece. Deus, que agora, neste momento, pelo Teu filho, pela Tua filha, se lembrar daquela pessoa que lhe ofendeu e que até agora lhe machucava. Em nome do Senhor Jesus, em nome para a glória do Senhor, receba força, vitória. Deus, ajuda, ó Espírito de Deus, para que ele daqui despeça perdão e não sofra mais pela lembrança da ofensa recebida. Glórias sejam dadas a Jesus. Ajuda, consola e conforta. Em nome de Jesus.